Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Gustavo e agora a gente vai dar continuidade aos nossos estudos da Química Orgânica. Bom, primeiramente, não se esqueçam de nos seguir no Instagram, que é @faceduc, e também não deixem de se inscrever no canal e de curtir e compartilhar este vídeo. Agora a gente vai falar um pouco sobre as reações de oxirredução. Quaisquer dúvidas que vocês tenham, vocês podem enviar por e-mail ou comentar aí embaixo. Bom, primeiramente, quando a gente for falar de reações de oxirredução, é muito importante que a gente entenda o conceito e como se calcula o número de oxidação de um determinado átomo. Então, o número de oxidação vai ser uma maneira que a gente pode atribuir o valor da carga de um determinado átomo num determinado composto, né? Considerando que as ligações existentes entre esses átomos são 100% iônicas, né? Mesmo que esses átomos se liguem através de ligações covalentes, a gente considera que essas ligações são 100% iônicas. Então, considerando essas ligações 100% iônicas, numa ligação covalente entre átomos de elementos distintos, a gente vai considerar que o átomo mais eletronegativo detém o par de elétrons da ligação. Então, por exemplo, numa ligação entre oxigênio e hidrogênio, é uma ligação covalente em que há o compartilhamento de elétrons. Se a gente considera que essa ligação é 100% iônica, e sabendo que o oxigênio é o elemento mais eletronegativo dessa ligação, então a gente considera que esses elétrons que na verdade estão sendo compartilhados é como se eles pertencessem completamente ao átomo de oxigênio, justamente porque ele é mais eletronegativo e a gente está analisando aquela ligação como se ela fosse 100% iônica, apesar de ela não ser. Já as ligações entre átomos do mesmo elemento, elas não podem ser consideradas 100% iônicas. Se é do mesmo elemento, esses átomos apresentam a mesma eletronegatividade. Portanto, eles atraem para si os elétrons da ligação com a mesma intensidade. Então, não tem como a gente decidir com quem que vai ficar o par de elétrons da ligação. Quando a gente for dividir essa ligação, se essa ligação for quebrada, cada átomo vai ficar com um elétron da ligação. Essa ligação vai ser 100% covalente, ela vai ser dividida igualmente entre esses dois átomos. Então, esse caso é o único onde a gente não vai considerar que essas ligações são 100% iônicas. Então é o seguinte, vamos estabelecer o número de oxidação desses elementos que constituem o metano, né? A gente tem o carbono e hidrogênio. Então, se a gente tem essa pergunta aqui, ó. Se todas as ligações do composto abaixo fossem iônicas, quantos elétrons teria o átomo de carbono e quantos elétrons teriam os átomos de hidrogênio? Então, a gente tem que analisar aqui essa molécula. A gente tem todas as ligações do metano, são covalentes, são ligações covalentes que se dão entre elementos distintos. Portanto, existe uma diferença de eletronegatividade entre esses elementos. O carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio, portanto, os elétrons dessa ligação não estão sendo compartilhados de uma maneira igual. Esses elétrons eles estão mais próximos do carbono do que do hidrogênio. Então, o carbono atrai mais os elétrons da ligação do que o hidrogênio. E qual que é a implicação disso? Quando a gente interpreta essas ligações como sendo 100% iônicas, né? Como se a gente quebrasse essas ligações, fizesse uma quebra heterolítica de todas essas ligações, o par de elétrons vai ficar para o átomo mais eletronegativo, no caso, o carbono. Então, se a gente olhar sobre esse ponto de vista, né, de que essas ligações são iônicas, o carbono vai deter o par de elétrons dessa ligação, dessa ligação, dessa ligação e dessa ligação. E isso mostra para a gente que aqui o carbono ele tem, então, 8 elétrons. Então, ele tem 4 elétrons a mais quando a gente compara esse carbono com um átomo de carbono isolado. A gente sabe que um átomo de carbono isolado, né, a gente pode, pela tabela periódica, a gente pode ver que o átomo de carbono, normalmente, ele tem 4 elétrons na sua camada de valência, porém, nesse caso aqui, considerando as ligações 100% iônicas, esse carbono teria 8 elétrons. Ou seja, se esse carbono tem 4 elétrons a mais do que o normal, significa que ele ganhou esses 4 elétrons e, portanto, o número de oxidação desse carbono é igual a menos 4. É como se ele tivesse uma carga menos 4, porque ele ganhou 4 elétrons. Já os hidrogênios, né, quando a gente fez essa divisão dos elétrons aqui, todos os elétrons da ligação, né, os dois elétrons da ligação ficaram inteiramente para o carbono. Isso ocorreu em todas as ligações. Isso fez com que os átomos de hidrogênio ficassem com nenhum elétron.
né, eles ficaram com 0 elétrons. Então, todos esses hidrogênios aqui ficaram com 0 elétrons, e a gente sabe que, normalmente, né, o átomo de hidrogênio isolado tem um elétron apenas. Então, quando a gente compara esse átomo de hidrogênio isolado, que tem um elétron, né, como a gente pode ver lá na tabela periódica, com o átomo de hidrogênio nesse composto, né, então, se antes ele tinha 1 e agora tem 0, significa que ele perdeu. Então, cada átomo de hidrogênio aqui é como se ele tivesse perdido um elétron. Se ele perdeu um elétron, portanto, a carga de cada hidrogênio vai ser o quê? Mais 1. O número de oxidação de cada hidrogênio vai ser mais 1. E uma coisa muito importante de se levar em conta é que a soma dos números de oxidação de cada um dos átomos que constituem essa substância tem que ser igual a carga total dessa substância. Então, essa substância aqui, que é o metano, tem carga zero. Então, se a gente somar o NOx do carbono com o NOx de cada um desses hidrogênios, a gente encontra um total de zero, né, que é a carga da molécula toda. Já aqui, a gente tem diversos átomos, então vamos focar nesse carbono aqui da direita, no oxigênio e nos hidrogênios. Quando a gente olha para esse carbono aqui, ele está ligado a um átomo de carbono, a 2 átomos de hidrogênio e a um átomo de oxigênio. Olhando para essa ligação aqui carbono-oxigênio, desses dois elementos, o mais eletronegativo é o oxigênio. Portanto, quando a gente considera essa ligação covalente como sendo 100% iônica, o par de elétrons dessa ligação ficaria inteiramente para o oxigênio. Beleza, então esse par aqui é inteiramente do oxigênio. Agora, quando a gente analisa a ligação carbono-carbono, átomos de carbono, né, são o mesmo elemento, portanto não há diferença de eletronegatividade, não tem como a gente considerar essa ligação 100% iônica. Então, quando a gente divide igualzinho, né, essa ligação aqui, vai ficar um elétron para esse carbono e um elétron para esse carbono. Então, por enquanto, esse carbono aqui está com um elétron, né? Por quê? Porque dessa ligação aqui, ele perdeu, ele está sem nenhum. Agora, dessa ligação aqui, ele tem um. Ele já pode contar com um elétron. Agora, vamos olhar para as ligações com os hidrogênios. A gente sabe que o carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio e, portanto, quando a gente considera essas ligações como sendo 100% iônicas, o carbono vai ficar com os pares de elétrons de ambas ligações, né? Então, aqui ele já vai ter mais 2 elétrons dessa ligação, tendo um total de 3. E aqui ele vai ter os 2 elétrons dessa ligação aqui também, tendo mais 2. Ou seja, o carbono vai ficar com um total de 5 elétrons para si. Então, quando a gente compara esse carbono aqui com o átomo de carbono isolado, o átomo de carbono isolado tem 4 elétrons e aqui ele está com 5. Então, ele tem um elétron a mais em relação a um átomo de carbono isolado. Portanto, é como se ele tivesse ganhado um elétron, né? Logo, a carga dele precisa ser o quê? Menos 1, porque ele tem um excesso de elétrons. Então, a carga dele é menos 1. O número de oxidação desse carbono da direita é menos 1. A gente tem que lembrar que o átomo de oxigênio faz duas ligações, porém ele tem 2 pares de elétrons não ligantes aqui em cima dele. Então, ele já tem 4 elétrons sobre si, né? 4 elétrons que não fazem ligação nenhuma. Aí a gente precisa lembrar de que ele ganhou mais 2 que vieram dessa ligação entre oxigênio e carbono, né? Já que quando a gente considera ela 100% iônica, é o oxigênio que vai ficar com o par de elétrons dessa ligação. Então, ele vai ficar com 6, né? 6 elétrons, 2 dessa ligação, com 4 que são pares de elétrons não ligantes, que geralmente a gente não representa na fórmula estrutural, mas a gente tem que levar eles em conta. Então, o oxigênio aqui está com 6 elétrons. Agora, essa ligação entre oxigênio e hidrogênio, quando a gente considera ela como sendo 100% iônica, também é o oxigênio que vai ficar com esses 2 elétrons aqui, já que ele é mais eletronegativo que o hidrogênio e, portanto, atrai mais fortemente os elétrons para si. Então, ao todo, o oxigênio é como se ele tivesse 8 elétrons, né? Então, quando a gente compara esse oxigênio com o oxigênio isolado, a gente vê na tabela periódica que o átomo de oxigênio, ele normalmente tem 6 elétrons, certo? E aqui ele está com 8, portanto, ele tem 2, teoricamente, ele tem 2 elétrons a mais em relação a um átomo de oxigênio isolado. Isso significa que ele ganhou 2 elétrons e, portanto, a carga negativa dele tem que ser menos 2, justamente por ele ter ganhado esses 2 elétrons. Então, o NOx dele é menos 2. Já os hidrogênios, né, como um todo, como eles estão
todos ligados a átomos mais eletronegativos do que eles não vão ter nenhum elétron, né? Eles vão ter 0 elétrons e, portanto, é um elétron a menos em relação a um átomo de hidrogênio isolado. Significa que o NOx de cada um desses hidrogênios vai ser mais 1. Mas então, por que eu estou falando de número de oxidação? É porque nas reações de oxirredução, o número de oxidação ele tende a variar. Ele pode aumentar ou diminuir. Se o número de oxidação de um elemento ou de um átomo aumenta, isso significa que houve uma oxidação. Se o número de oxidação de um determinado átomo diminuiu, significa que houve uma redução. E geralmente esses processos de oxidação e redução ocorrem simultaneamente na que a gente chama de reação de oxirredução. Então aqui a gente vai olhar sempre para o carbono, né? O que acontece com o número de oxidação do carbono quando ele sofre uma reação química? Então, primeiramente, a gente tem o primeiro tipo de oxidação, é a oxidação branda. A gente faz uma oxidação branda de alcenos. Então, nessa oxidação, o que acontece? A insaturação que existe, ela vai se desfazer, né? E posteriormente vão se ligar aos dois carbonos que antes se ligavam por ligação dupla, duas hidroxilas. Uma hidroxila num carbono, outra hidroxila no outro carbono. Então, a gente vai ter aqui um diol, né? Vicinal, porque essas hidroxilas estão ligadas a carbonos vizinhos. Lembrando, uma coisa muito importante é que a gente usa como reagente o permanganato de potássio em meio básico e sem aquecimento. Já a ozonólise, nela vai ocorrer a formação de carbonilas, né? Em que os carbonos primários e secundários vão formar aldeídos e os carbonos terciários vão formar cetonas. Então, olha só, a gente tem aqui um alceno e ele vai passar por um processo de ozonólise, né, que tem a presença de água e também de zinco metálico. Então, o que vai acontecer na ozonólise? Esse alceno ele vai se partir. Então, aqui, quando ele se parte, a gente vê o seguinte, que esse carbono aqui é um carbono secundário. Então, se ele é um carbono secundário, ele vai dar origem a um aldeído. Então, a gente partiu, o carbono secundário originou um aldeído, né? É um C-O, numa extremidade da cadeia carbônica, enquanto o outro lado da molécula, né, a gente tinha um carbono terciário, ele está ligado a 3 carbonos. Então, quando essa molécula se parte, ocorre a formação de uma cetona desse lado aqui, porque o carbono é terciário. Então, é uma carbonila no meio da cadeia carbônica. Então, a gente forma aldeído e cetona. A molécula se parte formando aldeído e cetona. Agora tem a oxidação enérgica. Então, antes a gente viu a oxidação branda e agora tem a oxidação enérgica, né? E entre ambas eu coloquei a ozonólise porque a ozonólise é um tipo de oxidação mais moderada. Então, a oxidação enérgica vai promover uma oxidação mais acentuada do composto orgânico. Então, olha só, a gente vai oxidar um alceno, né? O alceno, ele vai, assim como na ozonólise, vai se dividir, onde ocorre a ligação dupla. E o que vai acontecer? Nesse caso aqui, os carbonos secundários vão passar a constituir carboxilas, né? Característico de ácido carboxílico, enquanto os carbonos terciários passam a constituir cetonas, igual acontecia lá na ozonólise. Então, aqui a gente tem essa ligação dupla, ela vai passar por uma oxidação enérgica, que é sob a presença de permanganato de potássio, meio ácido e com aquecimento, que é representado por essa letra grega delta. Então, aqui, esse alceno vai se partir aqui no meio. Esse carbono é um carbono secundário, ele está ligado a esse carbono e a esse carbono, logo secundário. Então, se ele é secundário, ele vai dar origem a carboxila, que é essa daqui, então vai se formar sobre ele, né? Uma ligação dupla com oxigênio e uma ligação simples com um oxigênio, né? Com uma hidroxila. Então aqui a gente tem a formação da carboxila no carbono secundário e no carbono terciário ocorre a formação de uma cetona, né? Que é a formação, o surgimento de uma carbonila no meio da cadeia carbônica. Então, o alceno ele se parte originando duas coisas distintas. E aqui a gente tem uma outra oxidação enérgica de um outro alceno, em que a gente tem um carbono primário. Olha só, o alceno ele vai se dividir bem aqui na ligação dupla, né? Aqui eu tenho um carbono secundário. Então, se o carbono secundário está passando por oxidação enérgica, nesse carbono secundário vai haver a formação de uma carboxila. Então, esse carbono vai fazer parte de uma carboxila, ele vai se ligar a um oxigênio por ligação dupla e vai se ligar a um outro oxigênio por ligação simples.
E já esse outro carbono desse lado aqui é um carbono primário, ele está ligado a apenas um carbono, então ele está ligado a 2 hidrogênios aqui. É um carbono primário e ele vai se converter em gás carbônico, CO2. Então, os carbonos primários na oxidação enérgica passam a ser CO2. E um outro tipo de reação de oxidação muito importante também é a combustão. Então, no caso aqui, a gente tem a combustão completa, e a combustão completa da maioria dos compostos orgânicos vai liberar gás carbônico e água. Então, aqui a gente tem a combustão desse composto aqui, e em toda combustão a gente vai ter a reação do composto orgânico com oxigênio, né? Haver formação de gás carbônico e água. A gente não pode deixar de balancear essas equações. Então, aqui embaixo, por exemplo, a gente tem o metano reagindo com gás oxigênio, formando o CO2 e a água. Mas existem outros tipos de combustão também, que é a combustão incompleta, que vai ser em que, quando a quantidade de oxigênio no meio não é suficiente para promover uma combustão completa, ocorre a liberação de monóxido de carbono e água, né? E se a quantidade de oxigênio presente no meio for menor ainda, vai acontecer a liberação de fuligem, né? Que é esse C aqui, e água. Então, para que a gente tenha uma combustão completa, é preciso que no meio haja um excesso de oxigênio para que esse oxigênio dê conta de queimar completamente o composto orgânico para gerar o CO2 e a água. E a gente tem que lembrar também que o monóxido de carbono ele é tóxico, né? Então, o ideal é que numa queima se tenha excesso de oxigênio para que se libere gás carbônico para a atmosfera ao invés de monóxido de carbono. Então, essas foram as reações de oxirredução. Na próxima aula, a gente vai estudar um pouco das reações radicalares e algumas reações especiais, como esterificação, saponificação. Então, aguardo vocês. Até a próxima!